É 9 de janeiro de 2020, às 9h30 em Hesburgh, Idaho. O sol está brilhando sobre as ruas suburbanas quietas, mas a tranquilidade está prestes a ser quebrada de uma forma que perturbaria essa comunidade para sempre. Lori Daibel, parada fora de sua casa, grita pelo seu irmão Alex Cox, que está inclinado sobre o volante de um caminhão em uma garagem de vizinho. O motor ainda está ligado, e o interior está silencioso de forma assustadora. Uma única ferida de bala está visível na testa de Alex, deixando apenas uma pergunta: o que aconteceu? A cena desenrola como um balé macabro, com vizinhos saindo de suas casas para encontrar o corpo inerte de 51 anos de Alex Cox. Um cheiro tênue de pólvora permanece no ar, misturando-se com o aroma doce das flores em flor. A face do vítima é um lembrete crasso de uma tragédia sem sentido, seus olhos congelados em um olhar permanente. O som das sirenes ao longe serve como um contraste áspero com a quietude assustadora que prevalece a cena. À medida que os investigadores começam a processar as provas, eles desenterram uma teia enredada de mentiras e assassinato. É difícil imaginar que o homem responsável pela morte prematura de Alex iria cometer crimes ainda mais hediondos. Chad Daibel, o marido de Lori, é um mórmon devoto que passou anos estudando profecias apocalípticas. Sua obsessão pelo fim do mundo levaria por um caminho escuro, mas nesse dia fatídico, ele é apenas um marido tentando esconder suas pegadas. O comportamento calculista de Chad trai um homem tentando manter um segredo devastador, mas o que exatamente ele está escondendo? O mundo logo descobriria que ele é capaz do inimaginável. Quando a polícia chega à cena, eles são recebidos com uma mistura de choque e confusão. Vizinhos estão atordoados pela brutalidade do crime, enquanto investigadores começam a desenrolar os eventos que levaram à morte de Alex. Os oficiais que respondem ao chamado estão reagindo ao choque da brutalidade do que estão prestes a testemunhar, e à realização de que isso é apenas o início de uma longa e sanguinária saga. Eles rapidamente cercam a área, procurando por qualquer pista que possa revelar a identidade do assassino. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Lori Vallow Daibel é a figura central nesse caso, nascida em 1972, o que a torna pelo menos 50 anos de idade no momento do incidente. Ela vivia em Idaho Falls, Idaho, mas passava muito tempo em Hesburgh, Idaho, onde seu marido Charles Vallow tinha uma casa. Lori se mudou para Idaho em 2018, vindo do Arizona, para estar perto de sua filha Tilly Ryan e seu falecido marido Charles. Lori tinha 2 filhos adultos de um casamento anterior, Tilly e Colby Ryan. Ela trabalhava como representante de vendas e mais tarde como gerente de propriedades. Sua família a descrevia como uma pessoa extrovertida e carismática. No entanto, ela tinha uma história de depressão e ansiedade. Lori era uma firme crente no movimento New Age. Sua personalidade era uma mistura de charme e instabilidade. Ela se vestia profissionalmente e tinha uma aparência polida. Ela era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas mais tarde se afastou do mormonismo mainstream. Lori começou a explorar crenças mais marginais e apocalípticas. Ela se tornou envolvida com seu marido Chad Daibel, que compartilhava as mesmas visões. A relação de Lori e Chad parecia trazer estabilidade à sua vida, mas também levou a um declínio em paranoia e violência. Sua família e amigos estavam cegos para o perigo que Lori estava se tornando. Eles a viam como uma mãe amorosa e uma membro dedicada da comunidade, mas atrás das portas fechadas, ela era uma bomba relógio prestes a explodir. A vida diária de Lori era uma fachada de normalidade. Ela trabalhava como gerente de propriedades e passava seu tempo livre explorando seus interesses em espiritualidade e o oculto. Ela era uma leitora ávida de ficção e não ficção apocalíptica. Sua fascinação com o fim do mundo e o apocalipse consumia cada momento acordado. Ela se convenceu de que era uma deidade destinada a desempenhar um papel no apocalipse que se aproximava. Essa ilusão a levou a acreditar que sua família estava obstruindo sua missão. O ex-marido de Lori, Charles Vallow, estava preocupado com seu comportamento e a influência que Chad Daibel estava tendo sobre ela. Ele via Chad como uma pessoa manipuladora e controladora. Charles e a filha de Lori, Tilly e Ryan, também sentiam que algo estava errado com a mãe.
Tilly sentia que Lori estava cada vez mais distante e fria em relação a ela. Tilly tentou alertar seu pai e outros membros da família sobre o comportamento de Lori, mas eles estavam todos em negação. A família e amigos de Lori a viam como a vítima, não como a perpetradora. Eles acreditavam que Charles e Tilly eram os que estavam afastando Lori. Ali que a habilidade, relatabilidade e simpatia de Lori vieram de seu charme e carisma. Ela era uma boa ouvinte e uma pessoa empática. Ela tinha um sorriso calouro. Só e uma palavra gentil, mas abaixo da superfície, ela era uma pessoa complexa e perturbada. Seu comportamento era uma manifestação de sua turbulência interna e infelicidade. Ela estava desesperada para encontrar significado e propósito na vida. Sua fascinação pelo apocalipse lhe dava um sentido de controle e poder. A família e amigos de Lori a viam como uma mãe cuidadosa e envolvida, mas ela também era negligente e emocionalmente abusiva. Ela tinha uma história de abandonar seus filhos, negligenciar suas responsabilidades. Seu comportamento era um sinal de alerta de que algo estava muito errado. As relações de Lori eram complexas e multifacetadas. Ela confiava no marido Chad Daybell e suas visões apocalípticas. Ela acreditava que ele era seu alma gêmea e a chave para desbloquear seu verdadeiro potencial. Ela também confiava no irmão Alex Cox, que era uma pessoa perturbada com uma história de violência. Alex era um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas ele havia se afastado do mainstream. Ele compartilhava as visões apocalípticas de Lori e estava convencido de que o mundo estava prestes a terminar. As relações de Lori com seus filhos Tilly e Colby estavam tensas. Ela era negligente e emocionalmente abusiva. Sua relação com o ex-marido Charles Vallow era tóxica e abusiva. Ele se sentia preso e sufocado por seu comportamento. Charles via Chad Daybell como uma ameaça e uma influência em Lori. Ele sabia que precisava pará-la, mas não sabia o que fazer. A família e amigos de Lori estavam todos pegos de surpresa quando os assassinatos começaram. Eles estavam cegos para o perigo que Lori estava se tornando. Os meses que antecederam o incidente foram um borrão de paranoia e ansiedade. Algo havia mudado, mas ninguém conseguiu identificar o que era. O que era o gatilho que fez Lori explodir? Foi em julho de 2019, um dia quente de verão em Harrisburg, Idaho, uma pequena cidade universitária rodeada por colinas e fazendas. As temperaturas estavam subindo acima de 90 graus, um dia típico para a área rural. Lori Vallow Daybell, uma mãe dedicada, estava vivendo com seu marido separado, Charles Vallow, enquanto sua filha Tilly Ryan, 17 anos, estava em casa para o verão. O filho adotivo de Lori, JJ Vallow, 7 anos, sempre estava cheio de energia, e sua família estava preparando-se para um verão cheio de diversão. Enquanto a família estava ocupada com o seu dia, uma cadeia de eventos foi colocada em movimento. A sequência de eventos começou com uma confrontação entre Charles e o irmão de Lori, Alex Cox. Em 11 de julho de 2019, Charles e Lori tiveram uma discussão em casa do irmão. Em um evento chocante, Charles tentou deixar a propriedade, mas foi parado por Alex, que começou a discutir com ele. A situação escalou e Charles, temendo por sua vida, tentou fugir, mas Alex Cox sacou uma arma e atirou nele. Charles Vallow não sobreviveu ao ferimento de bala. O incidente marcou o início de uma série de eventos violentos que eventualmente levariam ao desaparecimento dos filhos de Lori. O primeiro assassinato ocorreu em setembro de 2019, quando Brandon Boudreaux, um amigo dos filhos de Lori, sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Lori e seu irmão Alex eram os principais suspeitos da tentativa de assassinato. Algumas semanas depois, em 19 de outubro de 2019, a esposa de Tammy Daybell, Chad, foi encontrada morta em sua casa em Harrisburg, Idaho. A investigação sobre a morte de Tammy foi complexa e difícil de desvendar, mas as autoridades descobriram que Lori havia planejado se casar com Chad apenas 2 semanas após a morte de Tammy. O casamento ocorreu em 12 de outubro de 2019, tornando Chad um principal suspeito do assassinato da esposa. Um dos detalhes mais chocantes do crime é o fato de que Lori e Chad enterraram as cinzas de Tilly em um túmulo da família de Chad. O patriarca da família, Chad, afirmou ter estado em contato com espíritos e ter visto visões do Apocalipse. Ele predisse que o mundo chegaria ao fim em julho de 2020. Essa profecia apocalíptica se tornou um tema recorrente durante a investigação.
De acordo com relatórios, Chad Daybell usou suas profecias para manipular Lori e convencê-la de que os fins justificavam os meios. À medida que a polícia começou a responder aos assassinatos do Ons Daybell, eles inicialmente se concentraram em localizar JJ Vallow, que estava desaparecido desde setembro de 2019. O assassinato de Charles Vallow em julho de 2019 também estava em seu radar, mas Lori Vallow era cooperativa e afirmava ter tido nenhum envolvimento. No entanto, à medida que a investigação continuou, a polícia descobriu que Lori estava escondendo segredos e parecia evasiva sobre o paradeiro dos seus filhos. No final de novembro de 2019, após a polícia questionar Lori sobre a desaparição de JJ, ela e Chad abruptamente abandonaram suas casas no Idaho e partiram para o Havaí. Essa partida repentina pegou os investigadores de surpresa e aumentou as suspeitas sobre a participação do casal no caso de pessoas desaparecidas. A peça-chave de evidência que mudou tudo para os investigadores foi a descoberta dos restos mortais de Tilly Ryan e JJ Vallow em uma propriedade pertencente a Chad Daybell. Em 9 de junho de 2020, a polícia encontrou os restos mortais na propriedade de Chad, e essa revelação abalou todo o caso. A descoberta dos restos mortais dos filhos tornou a investigação mais séria e indicou que o caso não era mais um simples caso de pessoas desaparecidas. Essa nova evidência apontava diretamente para a participação de Lori e Chad nos assassinatos. A evidência sugeriu que o casal havia conspirado para cometer os crimes hediondos. À medida que a investigação continuou, o foco se deslocou para Lori e Chad Daybell, e eles se tornaram os principais suspeitos do caso. A polícia descobriu que o casal tinha uma história de problemas financeiros e um motivo para matar Charles Vallow, que tinha uma política de seguro de vida em JJ. Esse motivo, combinado com as crenças apocalípticas do casal, sugeriu que os assassinatos foram premeditados. A polícia investigou os antecedentes do casal e descobriu uma história de comportamento oculto. A polícia também descobriu que Chad tinha uma história de casar-se com mulheres que tinham um benefício financeiro para seu ganho. O falso indício no caso foi a pista que se concentrou em Brandon Bowdriaux, cunhado de Lori, que havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato em outubro de 2019. Os investigadores inicialmente suspeitaram que Brandon estivesse envolvido nas tentativas de assassinato e passaram meses entrevistando e coletando evidências. Esse falso indício desperdiçou meses da investigação e levou a polícia por um caminho errado. O foco em Brandon distraiu os principais suspeitos, Lori e Chad Daybell, e atrasou a descoberta de sua verdadeira participação nos assassinatos. Eventualmente, a polícia abandonou Brandon como suspeito, e o foco voltou para Lori e Chad. A reviravolta ou revelação que ninguém previu veio quando foi revelado que Chad e Lori haviam planejado os assassinatos com antecedência como uma forma de coletar pagamentos de seguro de vida e benefícios de seguro social para JJ e Tilly. Essa revelação chocante mostrou que suas crenças apocalípticas, embora desempenhassem um papel em suas ações, não eram o único fator motivador. As políticas de seguro dos filhos foram aumentadas apenas dias antes de seu desaparecimento. A motivação para os assassinatos era multifacetada e não apenas impulsionada por sua profecia do fim do mundo. Agora é claro que o ganho financeiro da dupla desempenhou um papel significativo em seus crimes hediondos. A revelação de que a dupla planejou os assassinatos por ganho financeiro deixou muitos perplexos e questionando as verdadeiras motivações da dupla. A ideia de que eles planejariam crimes tão hediondos por algo tão mundano quanto dinheiro e benefícios é verdadeiramente chocante. Isso destaca o fato de que até os indivíduos mais aparentemente dedicados podem ser impulsionados por motivos mais sinistros. A capacidade de Chad e Lori em enganar aqueles ao seu redor, incluindo sua família e amigos, é um testemunho da complexidade da natureza humana. As ações da dupla levantam mais perguntas sobre a verdadeira natureza de cultos apocalípticos e seu papel na sociedade. Em 2022, Chad Daybell foi encontrado culpado de assassinar sua esposa falecida Tammy Tilly Ryan, com a possibilidade de aplicação da